dia, irmãos. Eu leio o profeta Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava assentado em um trono alto e sublime. A borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício ficou tomado de fumaça. Então eu disse: eu estou perdido. É o meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E agora os meus olhos viram o Rei, o Senhor Deus dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com essa brasa e me disse: veja, essa brasa tocou os seus lábios. Sua culpa agora foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: a quem enviarei como mensageiro? E quem irá por nós? Então eu respondi: aqui estou, meu Senhor. E ele me disse: vá e fala a esse povo. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, e vamos, de forma reverente, orar ao Senhor nosso Deus. Ele está aqui. Não se apresse a pronunciar a palavra diante do Senhor. Peça ao Senhor para que Ele sonde o seu coração, para que o Senhor veja o estado das suas vestes. Ore para que o Senhor perdoe seus pecados, para que pelo seu poder, pela sua misericórdia, Ele possa converter os nossos corações de toda a má obra, para que nessa manhã possamos, assim como Isaías, experimentar da parte de Deus o seu perdão e a sua graça. Estamos diante daquele que é santo, que é santo e que é santo. Ó Senhor Deus Altíssimo, nós somos tão pequenos, e hoje nós entramos na sua presença e contemplamos toda a sua glória. O Senhor está sentado no alto e no sublime trono. Os céus dos céus não podem te conter, Senhor. Tu és santo e toda a terra está cheia da sua glória. Ó Deus, agora que os nossos olhos contemplam o Senhor, nós também contemplamos as nossas vestes. Ó Deus, e é por isso que nós te clamamos e te suplicamos que o Senhor venha e troque as nossas vestes, Senhor. Toque os nossos lábios com a sua tenaz. Nos queima com essa brasa viva que foi tirada do teu altar, Senhor. Para que o Senhor possa também, assim como Isaías experimentou, que o Senhor possa também nos fazer experimentar da tua bondade, do teu perdão, da tua restauração nessa manhã. Pai, nós queremos te levantar mãos santas hoje em adoração, e que todo o nosso ser possa estar voltado para ti, porque tu és o único. E que nessa manhã também, assim como na experiência de Isaías, nós possamos ver o Rei,
o Senhor Deus Todo-Poderoso entre nós. Fala aos nossos corações por meio do louvor que iremos te entoar. Fala ao seu povo por meio da palavra que será pregada. Que haja fidelidade nos nossos lábios e fervor no nosso coração, Senhor. Faça isso para a sua própria glória. É assim que nós oramos, e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Estamos aqui seguindo os protocolos, né? Conforme orientado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu imagino que todos vocês também estão muito felizes por poder estar aqui hoje. A gente fica com muita saudade, não é? Vamos lembrar das nossas atividades. Embora nós estejamos nos reunindo presencialmente, pouco, mas através das plataformas aí online, nós continuamos em comunhão, certo, pastor? Não é isso? Então, só para lembrar, segunda, quarta e sexta nós temos o nosso grupo de oração que está se reunindo às 8 horas da noite. Você é nosso convidado para estar presente. Se puder, não estiver envolvido com estudo, outras coisas, algum compromisso, faça presença. Se você não está lá no nosso grupo, porque tem um grupo de WhatsApp também, que acompanha esses momentos de oração e há muita conversa durante a semana, muitos pedidos, muitos agradecimentos. É só mandar um oi para a gente lá que a Vilma vai te adicionar e você vai receber o link para participar desse tempo de oração, tá bem? O irmão Aminadab está lá, não é isso, irmão Aminadab? Demorou um pouquinho, mas chegou, né? Graças a Deus, é isso aí. Pode passar, Jennifer. As nossas atitudes sociais, né? Vocês estão vendo a nossa cesta ali do lado, ela está meio cheia, porque o que nós recebemos, nós distribuímos. E o nosso irmão Farley, que é o nosso diácono presidente, ele está sugerindo que, se surgir uma demanda, uma necessidade perto de você, que você faça um esforço para atender essa pessoa. Se você não conseguir, faça contato com a gente, tá? Faça contato com ele e nós vamos, então, dar a assistência necessária para a família ou para a pessoa que estiver precisando, tá bem? Vamos continuar unidos nesse propósito, porque isso é bênção de Deus. Isso também é oferta ao Senhor, ok? Hoje à noite nós teremos a ceia ágape. Vocês estão lembrando que hoje nós já estamos em maio, não é isso, Natália? Hoje é o primeiro domingo de maio. E como é já de praxe, todo primeiro domingo nós temos esse encontro gostoso de comunhão. Estou muito ansioso para chegar o tempo. A Bíblia fala que a gente não deve estar ansioso por coisa alguma, né? Mas essa ansiedade pela comunhão, pelo contato físico, ela é uma ansiedade boa, sabe? E a gente está com muita esperança de que em breve a gente possa nos reunir aqui na igreja. E aí eu sei que vão vir muitas coisas gostosas, não é? Para que o Ulisses, por exemplo, que é um bom cozinheiro, vai trazer algo muito gostoso para compartilhar com a gente, né? O pastor sempre traz, então se prepara aí, vai pensando numa receita nova, algo que possa fazer parte do jejum, para que a gente possa, no primeiro ceia ágape presencial, estar com coisas muito gostosas para dividir com nossos irmãos. Mas hoje será às 19 horas, então você prepara o seu pão, prepara o seu suco de uva, para que a gente possa ter esse momento juntos às 19 horas, e você vai receber o link, se já não recebeu, para participar desse momento, ok? Acho que são esses, né, Jennifer, nossos avisos. Sim, os parabéns para vocês, nossos aniversariantes da semana. Olha lá quem está fazendo aniversário, a Isabela, exatamente hoje, né? Dia 2. E depois nós temos a irmã Estael, Josué, olha só que legal, né? Até o irmão Gilson foi lembrado ali. Então, gente, vamos lembrar de fazer um contato, de mandar uma mensagem, de fazer uma oração pelos nossos irmãos, agradecendo a Deus por esse dom da vida, né? Vamos louvar? Vamos? E quando nós estivermos louvando, hoje aqui nós estamos com o Neuber, sua equipe. Não é isso, Tiago? É o Neuber ou o Tiago?
Então, Neuber e a banda, ele também vai agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas, que eu esqueci de mencionar. Muito obrigado, porque a igreja continua participando e a gente continua trabalhando. Não é isso, Viviane? Depois, se vocês quiserem olhar, a sala dos jovens está ficando top demais. As mesas já chegaram, as cadeiras, a gente continua em muita ação. E também vamos agradecer pelos aniversariantes, tá bem, Neuber? Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui novamente. Para mim é uma alegria dupla poder estar aqui com os irmãos novamente. Primeiro pela oportunidade, que já tem muito tempo que não estou aqui à frente da igreja, né? E agradeço muito a igreja, o pastor Pedro, o Tiago. A banda é do Tiago, tá? A banda é do Tiago. Eu agradeço a ele a confiança, né? Confiança mesmo, né, Tiago? De estar aqui cantando com vocês, tocando, é uma alegria muito grande. E tem um segundo motivo de alegria, que para mim pessoalmente também é muito marcante, é o retorno às nossas celebrações comunitárias, ao nosso culto coletivo, onde eu posso ver os irmãos face a face. Os irmãos estão em casa também, é bom, mas a gente ter o contato visual, pessoalmente para mim é muito importante, eu sinto muita falta disso. E eu me alegro demais da gente estar retornando, fico muito feliz. Eu acho que já é a provisão de Deus sobre nós. Nós não podemos negar que estamos passando por um momento difícil, né? Um momento de dificuldade, alguns no trabalho, outros problemas financeiros, econômicos, alguns problemas de ordem de relacionamento pessoal, em casa, com os parentes, com os amigos que a gente quase não vê. Antes a gente via toda semana, agora a gente já não se vê tanto mais. Mas creio que isso vai passar. E quando eu lembro dessas dificuldades, dessas lutas, eu gosto muito de um texto bíblico que eu vou ler com os irmãos, apenas um versículo. É um texto que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu vou me referir somente ao versículo 11. Depois, se os irmãos quiserem ler a história em casa, é uma história que eu acho muito bonita. A gente até refletiu sobre ela lá no nosso lar. É a história do rei Josafá, o rei de Judá. Josafá foi um rei bom aos olhos de Deus, mas em determinado momento veio contra Israel, veio contra o reino de Judá, 3 grandes exércitos. E Josafá, diante desses 3 grandes exércitos, ele dá 2 grandes lições para nós. A primeira lição que eu vejo é uma lição de humildade. Josafá viu que não tinha como enfrentar aquela dificuldade. E ele reúne todo o povo de Israel no pátio do templo. Ele traz todo mundo para dentro do templo. E lá ele faz uma oração muito bonita. E no final dessa oração, que é o versículo 11, ele fala assim: nós não sabemos o que fazer. E isso às vezes acontece na nossa vida. Chegamos ao limite dos nossos esforços como seres humanos. Mas Josafá vai além. E aí é que eu acho uma grande lição. Ele faz uma segunda afirmação. Eu não sei o que fazer. Mas na frase de Josafá tem um porém. Ele fala: porém, os nossos olhos estão postos em ti. E essa deve ser a nossa resposta, essa deve ser a nossa atitude. Os nossos olhos estão postos em ti. E em ti confiaremos, Senhor. Então vamos cantar essa música neste momento. Bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés sobre a rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor
Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por este momento, te agradecemos por este domingo, Senhor, em que podemos estar novamente com os nossos irmãos aqui. Te damos graça pelo teu carinho, teu cuidado para conosco, Pai. Te peço por essa semana que se inicie, Pai, que possamos refletir e ter no nosso coração a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós vamos cantar agora a segunda música, que é Quebrantado. Pedir aos irmãos que coloquem de pé, que nós vamos dar oportunidade para os nossos dízimos, ofertas. Quem for ofertar para missões, é a caixinha pequena. Quem for fazer o dízimo, aí é a caixinha maior. Ok, irmãos? Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
seu amor. Amém. Podeis se assentar, Pastor Pedro. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. É uma grande alegria, mesmo que ainda incompleta, estarmos juntos na presença do Senhor. Como o Neuber falou, a gente gosta de ver os irmãos face a face, olho no olho. Isso faz uma enorme diferença, uma enorme diferença. Graças a Deus. Irmãos, antes da gente pensar um pouquinho aqui no tema da nossa reflexão nessa manhã, vamos mais uma vez orar ao Senhor. E quero também convidar aqueles irmãos que hoje nos assistem aí pelo Facebook, pelo YouTube, para que também a gente tenha um momento de oração. Nós vivemos um momento muito importante no nosso país e também importante na vida da igreja de uma forma geral e na vida da nossa igreja também de forma bem particular, não é? É verdade que nós temos colhido muitas bênçãos de Deus, nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa pátria, no nosso Brasil. Nós somos um país livre, nós podemos cultuar o Senhor com total liberdade, mas também é verdade que nós passamos por muitas lutas no nosso país e igualmente é verdade que nós temos colhido muitas bênçãos na vida da igreja no Brasil. A igreja brasileira tem crescido, mas é também verdade que nós passamos por uma fase muito difícil também, de escassez da palavra de Deus, de escassez de testemunho também, da igreja brasileira olhar para a direção correta e olhar para o rei e olhar para o seu reino, não é? E também é verdade que nós passamos um tempo muito bom e cheio da bênção de Deus na vida da nossa igreja, da nossa Betel, mas também a gente que tem acompanhado o dia a dia da nossa igreja, sabe que muitos irmãos também passam por lutas, passam por privações, por momentos de angústia. Irmãos, e nunca foi tão urgente a prática da oração. Por isso, mais uma vez, eu sei que o Eude já falou, mas eu gostaria de estimular muito os irmãos, aqueles que puderem, estar conosco na segunda, quarta e sexta-feira. Nós temos orado por essa igreja, nós temos orado pelo nosso Brasil e pedindo ao Senhor a sua graça e a sua bênção. Então, se você puder estar conosco, certamente vai ser uma grande alegria para nós e certamente vai fortalecer também a nossa oração, o nosso clamor diante do Senhor, aquele que pode todas as coisas. Nós não sabemos o que fazer muitas vezes, mas nossos olhos estão colocados naquele que é o Senhor da história. Vamos orar então, irmãos. Se você aqui ou na sua casa tem algum pedido de oração também, coloque a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós estamos com os nossos olhos voltados para Ti, porque Tu és a esperança do nosso país, Tu és o Rei, o Senhor e a esperança da Sua igreja, e Tu és a nossa esperança aqui na Betel. Ó Deus, nós Te pedimos que a Sua misericórdia possa alcançar a nossa nação, sarar a nossa pátria, Senhor, abençoando os nossos governantes, ó Deus, desde o Planalto, nas casas, ó Deus, tanto no Senado, como também a Casa dos Deputados, aqui no nosso Minas Gerais, o nosso governador, o nosso prefeito, Senhor, a nossa Assembleia. Ó Deus, no nome de Jesus, abençoa o nosso Brasil e cada povo, ó Deus, desses mais de 200 milhões de habitantes, Senhor, para que todos
os lares possam encontrar a sua graça, ter o pão sobre a mesa, ter o cobertor nesse tempo de frio, ter o chinelo nos pés, para que todo pai de família tenha dignidade, Senhor, para que não falte o alimento, para que não falte o socorro, a ajuda médica, a vacina tão necessária nesse momento de pandemia, Senhor, para que, ó Deus, os nossos recursos, ó Deus, os nossos impostos não sejam desviados, mas que alcance a finalidade, ó Deus, de ajudar ó Deus, e produzir justiça social, produzir mais equidade na nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Da mesma forma, clamamos pela sua igreja aqui no nosso amado Brasil. Ó Deus, tenha misericórdia do seu povo, Senhor. Tua palavra diz que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor irá ouvir dos céus, irá perdoar os nossos pecados, irá sarar a nossa nação. Ó Deus, que a igreja brasileira possa se voltar para Ti, Senhor, porque Tu és a fonte da água da vida. Que possamos, ó Deus, tirar os nossos olhos dos ídolos, ó Deus. Ó Deus, e que os nossos olhos estejam colocados exclusivamente em Ti. Que Tu sejas a nossa esperança, que Tu sejas a rocha da Sua igreja. Ó Deus, que nos púlpitos das nossas igrejas não faltem a palavra do Senhor, como o pão que vem do céu, ó Deus, mas que também das mãos da Sua igreja não falte também o pão, ó Deus, que mata a fome física das nossas, da população, dos nossos semelhantes, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, ajuda-nos como igreja evangélica a lermos o nosso tempo, Senhor, a discernirmos as prioridades e, sobretudo, a discernirmos a Tua voz e a Sua vontade para a nossa nação, para que continuemos a ser profecia para o Estado, ó Deus, para que com a nossa vida, Senhor, para que com o nosso testemunho também, a luz possa brilhar em meio às trevas e que haja glória ao Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim também te pedimos pela nossa querida Betel. Obrigado pelo Teu socorro, obrigado pela Tua ajuda. Tu tens sido o nosso protetor, o nosso refúgio, Senhor. E como nós cantamos, nós nos alegramos em Ti, Senhor, e Te bendizemos todo o tempo, ó Pai. Pai, mas nós nos lembramos também dos irmãos que entre nós sofrem, aqueles que estão passando nesse exato momento por privações, seja, Deus, privações financeiras, ó Deus, alguns perderam seus empregos, ó Deus, outros estão enlutados, Senhor, ó Deus, estão com o coração triste e abatido, desencorajado, por conta de tanta luta, de tanta angústia e tanta tribulação. Mas nessa manhã visita cada família da nossa igreja, Senhor, e provê o livramento, ó Pai. A Tua palavra diz que não vem tentação sobre nós, que não possamos suportar, mas o Senhor é fiel e juntamente com a tribulação nos proverá livramento, Senhor. E é assim, baseado na Tua palavra que te pedimos, traga o socorro, traga o alívio, traga o consolo, traga a paz, traga a reconciliação, traga a provisão para cada família da nossa igreja. Que todo o Seu povo hoje, nessa manhã, se sinta, Deus, abençoado e se sinta próximo do Teu socorro, Pai. É a nossa oração, Senhor. E oramos também para essa manhã, para que essa palavra que vamos pregar, para que o Senhor possa nos dar ouvidos atentos a ela, possa nos dar um coração, assim como um terreno fértil, para que essa palavra possa cair nele, possa produzir muitos frutos para a Tua glória. É a oração que nós te fazemos e oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Abra comigo agora suas Bíblias, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo de número 2. Livro das Origens, Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso 18.
Hoje nós vamos continuar nossa reflexão sobre a unidade. Nós já falamos ali dentro do nosso Ragu sobre a hospitalidade, já falamos sobre o amor, já falamos sobre a generosidade também. Semana passada já fizemos a primeira parte da nossa pregação sobre unidade e agora nós vamos continuar nesse tema ainda, unidade. Semana que vem nós vamos dar uma pausa, nós vamos ter a nossa comemoração do Dia das Mães. E no outro domingo, no terceiro domingo desse mês, então, a gente vai continuar aí já agora em Romanos, capítulo 12. E assim nós vamos encerrar nossa série de mensagens sobre o nosso Ragu. Muito bem, então Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18. Nas palavras de Moisés, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o ajude e que também o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves dos céus e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e que o completasse. Então o Senhor Deus fez cair o homem em um sono profundo. E enquanto o homem dormia, tirou dele uma de suas costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, essa é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e deixa mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Ora, o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Muito bem, agora olha aqui para mim. Na semana passada nós já falamos um pouquinho sobre a unidade. Eu gostaria apenas de lembrar alguns conceitos que nós já abordamos na semana passada. Muito bem, o primeiro deles é que a unidade está no cerne da vida cristã. Tanto na teologia de Jesus como na teologia paulina, a unidade ocupa um lugar central nas suas pregações, não é? Nós vimos que Jesus e Paulo, na verdade, reverberava o ensino do Antigo Testamento sobre unidade também, e a partir, por exemplo, do Deuteronômio, mais especificamente ainda do Shema, que está ali no capítulo 6 do Deuteronômio, quando Deus fala para Israel: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Ou seja, o que Deus pede para que Israel jamais se esqueça, que Deus é único. E nós vimos que essa palavra único, lá hebraica, é errado. E errado significa unidade. Então, ou seja, no cerne da própria revelação de Deus, está o mandamento de nós nunca nos esquecermos de que Deus é uma unidade. Então, Deus é errado, ou seja, Deus é uma unidade composta. Isso é importante, irmãos, afirmar, porque assim como Paul Tillich, nós falamos desse teólogo também semana passada, disse, quando nós estamos diante da revelação de Deus, nós não recebemos apenas informação sobre Deus, mas nós recebemos uma revelação de Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós não apenas sabemos algumas informações sobre quem Ele é, mas nós recebemos a própria essência do seu ser. Deus revela a sua própria natureza. Portanto, Deus é errade. Deus é unidade, ou seja, a unidade está no próprio Deus. E é muito importante também a gente lembrar que quando Moisés escreveu Gênesis capítulo 2, ele, ao se referir a Deus, ele usa a palavra Jeová, que é o tetragrama, o YHWH. E Jeová, segundo os rabinos, significa duas coisas. Significa unidade e amor.
Isso é importante porque quando Deus criou os seres humanos, Ele criou em unidade e também em amor. E para a gente usar aqui uma ilustração do Santo Agostinho, no seu livro A Trindade, a gente pode dizer o seguinte, pensando agora nesse conceito trinitário sobre Deus, nós podemos dizer que a Trindade, ela reflete essa unidade à medida que o Pai ama o Filho por meio do seu Espírito, né? Nós temos ali na Trindade a figura do amante, que é Deus, a figura do amado, que é o Filho, e o Espírito, que é esse vínculo amoris, né, como Agostinho falou, esse vínculo afetivo e amoroso que liga o Pai e o Filho. E olha que coisa importante para nós. O que o Agostinho descobriu, né, a partir das Escrituras, é que a unidade só é possível, ela só é viabilizada por meio do amor. Então nós podemos dizer que não há unidade sem ágape. Não há unidade sem a presença do amor de Deus entre nós. E esse amor de Deus é o Espírito. O Espírito é esse amor que é derramado nos nossos corações. E isso significa também que é impossível falar de unidade sem a presença do Espírito no meio da igreja. Ou seja, o Espírito é aquele que viabiliza a unidade do povo de Deus. Então, a unidade não é alguma coisa que nós batalhamos com a nossa carne, que nós conquistamos com o nosso esforço humano, com o nosso orgulho, com o nosso senso de patriotismo, com o nosso senso de comunidade eclesiástica, com o nosso senso familiar. A unidade é algo dado por Deus. É a ação do Espírito de Deus na vida da igreja. É por isso que Jesus nos estimulou a orar e Ele orou: Pai, faz-nos um. Porque se o Pai não nos fizer um, nada feito. Porque é o Espírito que torna a igreja um só corpo. É por isso que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 12, que todos nós bebemos do mesmo Espírito, né? E é com esse Espírito, então, que nós experimentamos o que significa ser corpo. Muito bem, dentro dessa figura ainda do Pai e do Filho, nós afirmamos na semana passada também, que dentro da unidade, existe também essa ideia de submissão e subordinação. Ou seja, afirmar a unidade de Deus, de forma alguma, não é eliminar as hierarquias. E isso é um conceito muito caro para o cristianismo, né? Porque hoje a gente vê essa questão da hierarquia sendo completamente abolida, né? A autoridade do pai e da mãe sendo questionada sobre o filho, a autoridade do professor sendo questionada sobre os alunos, né? Assim? Ou seja, para que haja todo mundo igual, para que haja esse conceito agora de aceitação e inclusão, nós temos que abolir as hierarquias. O cristianismo não abole as hierarquias. O que o cristianismo faz é muito mais revolucionário, inclusive, do que abolir as hierarquias, porque ele mantém a hierarquia, a autoridade do pai e da mãe, a autoridade do professor, e todas as autoridades, mas ele ordena que o mais forte sirva ao mais fraco. Ele ordena que aquele que está, por assim dizer, em cima, cuide e proteja e sirva ao mais fraco. Esse é o conceito que nós aprendemos com a Trindade. O Pai é maior do que o Filho, né? Assim que Jesus falou, o Pai é maior do que eu. E Jesus vai dizer que no final de todas as coisas, Paulo vai dizer que quando todas as coisas forem sujeitas debaixo dos pés do próprio Filho, esse mesmo Filho irá se submeter a Deus Pai. Outra coisa, o último conceito que nós vimos na semana passada é que a Trindade, ela é amor, e como a gente está falando de amor, nós estamos falando de inclusão. Nós estamos falando de uma Trindade que sempre se abre para o outro, não é? Esse amor-amizade ali, nós vimos na figura ali, muito bem apresentado por C.S. Lewis, porque Deus é ágape e é três, justamente porque sempre há abertura para o próximo, para o outro, não é? E na revelação de Deus para Moisés, nós vimos isso também com o Roger Scruton, que foi um filósofo que faleceu ano passado. Ele disse que na revelação de Deus para Moisés, Deus deixou claro duas coisas. Primeiro, que ele é um Deus pessoal, portanto, ele
necessita de se relacionar pessoalmente com o ser humano. E segundo, que Deus quer ter um espaço no meio do seu povo, por isso a ideia dos tabernáculos, mas ao mesmo tempo, por ele também ser um ser relacional, ele abre um espaço nele para que também possamos nos relacionar e estar na sua presença. E isso possui várias implicações para nós, porque se é esse Deus que nos criou, sem dúvida alguma, o seu modelo relacional vai reverberar nos nossos relacionamentos também. E não apenas na igreja, mas em todos os nossos relacionamentos sociais. É nisso agora que a gente vai investir um pouco do nosso tempo a partir do texto que nós lemos. Então, Gênesis capítulo 2, verso 18. Nós vimos na semana passada o que a Trindade, ou o que a unidade não é. Nós não estamos falando de uniformidade, nós não estamos falando de igualitarismo, nós não estamos falando de abolição das hierarquias. E hoje nós vamos pensar agora o que é a Trindade. Ou melhor dizendo, o que é a unidade, como ela se mostra e se revela nas relações humanas, e como ela se mostra e se revela na vida da igreja. Gênesis 2, verso 18 até o verso 25, acompanha comigo o verso 18. A primeira coisa que a gente precisa aprender é que, segundo o próprio Deus, ele vai dizer que a solidão não é uma coisa boa para o homem. Olha só, o homem atômico, portanto, ele não se basta. O verso 18 diz: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Portanto, essa ideia da solidão não faz parte do ato criacional de Deus. Foi um filósofo e um poeta chamado John Donne que escreveu, e ele disse o seguinte, que homem algum é uma ilha. Ou seja, homem algum se basta. Nós somos seres essencialmente relacionais. Então, essa ideia de que eu por mim mesmo consigo me sustentar sem a ajuda do outro, ou eu me coloco acima do outro e os outros estão sempre abaixo de mim, essa ideia não se sustenta no ato criacional de Deus. Deus nos fez seres relacionais, e isso significa que nós não fomos criados para a solidão, assim como Deus não é um em solidão, mas ele é um em comunhão. Assim também o homem, ele pode experimentar a unidade, mas sempre em comunhão. Na verdade, unidade significa mais do que uma pessoa, né? Então, a primeira coisa que a gente aprende aí com Gênesis 2:18 é que a solidão não é uma coisa boa. Deus não nos criou para ficarmos isolados. Isso nunca foi tão evidente como agora, nesse tempo de pandemia, não é assim? Eu acho que isso nunca foi tão evidente como agora, quando a gente sente falta da comunhão dos santos. A gente se sente inclusive fraco porque não consegue ver o rosto do nosso irmão. O Bonhoeffer escreveu um livro chamado Vida em Comunhão, e ele experimentou uma prisão em isolamento. Ele falava que pela manhã ele se levantava e só dele se lembrar de que os irmãos estavam em algum lugar cultuando a Deus, aquilo o fortalecia. Mesmo ele estando ausente, ele sabendo que os irmãos estavam cultuando a Deus, ele privado da sua liberdade, mas em espírito presente com os irmãos, aquilo já o fortalecia. Quanto mais nós, meus irmãos, quanto mais nós que agora estamos aqui hoje juntos, né? E temos agora essa experiência de olhar olho no olho do irmão, isso nutre a nossa fé, isso nos fortalece. Deus, portanto, não nos chamou para o isolamento, para a autonomia. Deus nos chamou para a unidade, para a comunhão. Desse mesmo versículo, a gente também aprende que o homem foi criado com uma abertura para o outro ser humano. É muito interessante, porque no ato aqui da criação, nós vamos ver Deus sempre dizendo no final de cada dia que isso é bom, né? Deus criou a porção seca, isso é bom. Deus criou a lua, as estrelas, isso é bom.
Mas agora, nesse momento aqui, quando Deus cria apenas Adão, ele vai olhar para o homem que não encontrava um igual. Deus vai dizer, olha, isso não é bom, porque Deus colocou no homem ali alguma coisa que ainda estava incompleta. Isso é muito interessante, não é? Deus criou o homem com o vazio. O Dostoiévski, um escritor russo, vai dizer que o coração do homem tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E isso é verdade. Mas eu sempre gosto de pensar que também o coração do homem tem um vazio que só pode ser preenchido por outro ser humano, por um igual. Nem Deus preenche esse lugar. Foi propósito de Deus ele criar em nós um vácuo, uma necessidade que só pode ser preenchido por outro ser humano. Foi com Ariovaldo Ramos que eu aprendi que o homem é um sócio ser, que o homem é por natureza um ser social, né? E assim como Deus precisa de um igual, assim como o Pai, o Filho e o Espírito, eles são iguais em glória e em poder, o homem também precisa de um igual, de um correspondente. É por isso que no ato da criação, Deus vai dizer entre si, as pessoas dentro de Deus vão dialogar e vão dizer, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para esse homem uma companheira que lhe seja idônea. E é muito interessante essa palavra idônea, essa ideia de auxiliadora idônea, porque ela dá essa ideia não de alguém que é subalterno, porque sempre quando a gente ouve essa palavra auxiliador, né, assim, auxílio, o que a gente pensa? Em alguém que está embaixo, não é assim? Que eu tenho a grande missão, mas tem alguém que está ali só para me auxiliar. Mas essa ideia de auxílio aqui no hebraico é muito interessante, porque ela é usada apenas 2 vezes e para 2 pessoas. A primeira delas ela é usada para o próprio Deus, quando o salmista, por exemplo, diz Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso socorro, e também agora é usada para a mulher. Ou seja, na relação aqui entre os diferentes, entre as 2 pessoas, quando Deus cria a mulher como auxiliadora, ele está dizendo que essa mulher vai vir para socorrer o homem, para fortalecer o homem. E essa ideia de auxiliadora idônea não é de alguém que está embaixo, mas traz uma ideia de ombreamento. É como se fosse no mesmo nível, olho no olho, tete a tete, não é? Igual em dignidade e em direito. E aqui, irmão, nós estamos falando de uma questão de homem e mulher, mas isso é aplicável aqui a toda a raça humana, a todas as relações humanas também. Ou seja, quando Deus criou os seres humanos, ele criou os seres humanos para que eles possam olhar um no olho do outro, para que eles sejam ombreados, para que não haja ninguém maior ou melhor do que ninguém, para que não haja essas diferenças que nos separam entre nós. É claro que dentro da Trindade existe essa ideia da alteridade, ou seja, o Pai é diferente do Filho, o Filho é diferente do Espírito, e isso faz parte da economia trinitária, perfeito. E assim também, apesar das nossas diferenças, um é mais alto, um é mais baixo, um é de uma cor, outro de outro, um tem uma capacidade maior para mexer com as mãos, outro para cantar, outro para jogar futebol, outro para usar a cabeça, seja o que for, né? Apesar de toda essa diversidade, dentro do propósito de Deus, Deus planejou para que eu, você e nós nos relacionássemos ombreados, de igual para igual, para que não haja nenhum senso de superioridade entre nós. E para que isso aconteça, para que o outro surja na nossa vida, é necessário que a gente, de alguma forma, experimente uma morte e uma diminuição do nosso ser. Para que o outro tenha espaço dentro de nós, é necessário que a gente se diminua. E foi essa experiência aqui de Adão. Foi essa experiência que Deus provocou em Adão quando Adão dormiu. O texto não diz que Deus caiu um pesado sono sobre Adão? Não é assim que a palavra de Deus diz?
né? Essa ideia do sono, esse pesado sono, é intraduzível essa expressão lá no hebraico. O pesado sono é intraduzível. Dá uma ideia assim de quase morte. Não é apenas um sono levinho, é um sono quase mortal. Para que a mulher surgisse, para que o outro surgisse na relação, e que esse outro fosse igual, Deus precisou levar o homem a um estado de quase morte. E o homem foi diminuído no seu espaço, porque foi retirado dele um lado da sua costela, não é? E que na verdade ali é uma lateral inteira, ou seja, é como se Deus partisse o homem no meio, e dessa outra metade inteira do homem, ele criou a mulher, não é? Então assim, ou seja, para que o outro possa ter espaço entre nós, é necessário que a gente morra, que a gente abra mão de alguma coisa em nós. E quando eu estava pensando nessa passagem, eu me lembrei que eu li uma frase do Jô Soares, que vai muito assim na contramão disso que a gente está falando, mas tem tudo a ver com o que as pessoas hoje pensam, né, entre nós. Ele diz assim: sou até bonito, né, sou até elegante, e a gente é tentado a achar que é verdadeiro. Jô Soares escreveu assim: não se diminua para caber no mundo de alguém. Se não houver espaço para ti, não insistas. Quem te quiser de verdade e quiser que você entre na vida deles, ou ele entre na sua vida, fará de tudo para que caibas naquele mundo. E caibas de forma inteira, sem que você precise se diminuir. Ora, as pessoas que são casadas sabem muito bem que isso aqui não funciona. Quem já casou sabe muito bem que para que o outro possa caber no seu mundo, você tem que diminuir. Você tem que abrir mão. Você tem que ceder espaço. Você tem que ceder suas vontades. Você tem que abrir espaço para que o outro possa vir e ocupar aquele espaço que você deu na vida dele. Ou seja, o homem que se abre para o outro, ele não pode ir inteiro. Alguma coisa tem que ficar na relação. Alguma coisa você tem que doar. Alguma coisa em você precisa morrer. Muito bem. No verso 23, o Moisés escreveu, olha só que coisa interessante. Nós temos aqui então esse ato criacional de Deus, então, e agora, de forma muito graciosa também, poderosa, Deus tira da costela do homem uma mulher, ou seja, o homem se diminuiu, o homem experimentou essa morte para que o outro pudesse ter vida. E agora aqui no verso 23 nós vemos a reflexão de Adão acerca do milagre que Deus realizou. Veja, Adão diz: finalmente, exclamou o homem, essa é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Será chamada mulher, porque ela foi tirada do homem. Olha só que coisa interessante. Adão olhou para aquela criatura recém-formada e ele enfrentou ali um paradoxo muito grande. Porque ao mesmo tempo que ele percebeu que aquela mulher era ele, que fazia parte dele, era carne da carne, era osso do osso, mas ao mesmo tempo que ele experimentou isso, ela me pertence, ela faz parte de mim, ela saiu de mim, mas ao mesmo tempo não era ele mais. Ele experimentou então essa alteridade, ou seja, estou diante do outro, estou diante de um diferente de mim, mas ao mesmo tempo é carne da minha carne, ao mesmo tempo que é diferente, ao mesmo tempo que pensa diferente, ao mesmo tempo que anda diferente, ao mesmo tempo que tem ideias diferentes, ao mesmo tempo que me olha diferente, porque você se encontra no olhar do outro, não é assim? O outro diz quem você é, ou seja, ao mesmo tempo que eu olho para ela e percebo que ela olha de volta para mim, eu experimento também algo interessante, porque é outra pessoa, mas
mas me pertence. Saiu de mim, faz parte de mim, é carne da minha carne. Irmãos, eu não consigo ler esse texto sem me lembrar do apóstolo Paulo, que certamente escreveu 1 Coríntios 12, se lembrando aqui do texto da criação, quando ele disse que nós somos um corpo só em Cristo. Ele diz, mesmo sendo muitos, somos um só corpo. Paulo estava pensando aqui em Adão e em Eva. É justamente esse o desejo de Deus para nós, que assim como Adão olhou para Eva e verbalizou, carne da minha carne, osso dos meus ossos, é assim também que Deus deseja entre nós, que a gente consiga olhar para o nosso irmão e dizer, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, nós somos um só corpo. Nós andamos essa unidade perfeita e plena de Deus. E assim como Adão experimentou isso, nós também precisamos experimentar. Paulo, em Efésios capítulo 5, vai dizer algo também muito semelhante, quando ele diz assim, olha, ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes cuida, né, e dela tem zelo, assim também em relação ao corpo de Cristo. E ele vai dizer que esse mistério é muito grande, mas ele se refere a Cristo e a sua igreja, né? Isso é muito interessante porque nas nossas relações sociais, a gente precisa ter essa ideia, meus irmãos, de que o outro faz parte de mim. Você não cuida do seu próprio corpo, assim, não de forma metafórica, mas de forma de verdade? Não é? Você não cuida do seu corpo? E quando você cuida do seu corpo, você não fica feliz? Né? E agora, quando você maltrata o seu corpo, já tentou dar um beliscão em você? Você não sente dor? Não é? Você não quando você dá uma cotovelada assim num lugar sem querer, dá aquele choque, isso não dói em você? E por que quando a gente maltrata o nosso semelhante, a gente não sente nada? Não deveria ser corpo igual ao nosso? Não deveria ser carne da minha carne? Osso dos meus ossos? Por que a gente belisca o nosso semelhante e a gente não sente nada? O propósito de Deus é que a gente consiga enxergar o outro como sendo a gente. A gente ter alegria quando o outro se alegra. E a gente chorar também quando o outro chora. Não é? Então, essa ideia da alteridade é muito importante. É você enxergar o outro e que o outro tenha lugar em você. Por isso que o individualismo não cola, gente. É por isso que o John Donne falou, homem algum é uma ilha. Não cola. É impossível você olhar para o outro e racionalizar. Não, o problema é dele, a vida é dele, eu não tenho nada com isso. Isso não cola no mundo real. Sabe, porque nós, de alguma forma, estamos conectados. Quando as pessoas sofrem, quando o nosso país sofre, não adianta você estar empregado e super bem empregado, se o nosso país está sofrendo e passando por necessidade, isso deve doer em você, isso vai chegar na gente de alguma forma. A gente não pode dormir à noite com a barriga cheia, sabendo que o nosso irmão está com a panela vazia em casa. Isso tem que doer na gente. Se não dói, tem alguma coisa muito errada, nós estamos desconectados, tem algo que precisa rapidamente ser revisto e ser reordenado dentro de nós. E como eu disse no início, isso é a ação do Espírito no meio da igreja, gente. Esse senso de unidade, de pertencimento, de responsabilidade, de autocuidado, isso é a ação do Espírito em nós. Porque se nós estamos anestesiados em relação à dor do nosso próximo, é sinal que o Espírito não está agindo na igreja. Se nós não nos importamos com o nosso irmão, se o espírito de Caim está em nós, que diz, acaso sou eu, tutor do meu irmão? Se o espírito de Caim está agindo na igreja, é sinal que o Espírito de Deus não age entre nós. Mas quando nós sentimos a dor dos nossos irmãos, quando nós de verdade amamos os nossos irmãos, e nos alegramos com a vitória deles, e choramos com a derrota deles, aí sim, Deus está entre nós. Aí sim, nós, como igreja, vamos experimentar o que Adão experimentou. É carne da minha carne,
é osso dos meus ossos. Muito bem, muito bem. Ampliando um pouco mais isso que a gente está falando, o verso 24, Moisés vai dizer: portanto, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Essa ideia aqui de se unir à sua mulher, a palavra unir, traz uma ideia de cimentação. É como se fossem dois blocos de pedra. Imagina dois blocos de pedra que são cimentados agora juntos. Eles continuam sendo dois blocos, mas agora eles se tornam indivisíveis. Ou seja, Deus criou a raça humana, embora exista aí a ideia da alteridade, das diferenças, Deus criou a raça humana como se fosse apenas um bloco de cimento. Nós somos várias pedras nesse bloco, mas nós estamos cimentados, ou seja, nós somos indivisíveis. E mais uma vez, o que une esses blocos? Que cimento é esse? Que cola é essa que une esses blocos? Ora, na experiência ali do casal fica muito claro, e até mesmo até porque a fala de Adão demonstra muito bem isso, que existe ali o ágape entre eles. Essa fala da carne da minha carne, osso dos meus ossos, tem um senso de atração, não apenas de eros, mas também de ágape. E isso implica dizer que assim como o Espírito é a cola que une o pai e o filho, assim também é a mesma cola que une eu e meu próximo, né? Os nossos irmãos. Irmãos, e isso é muito importante, e quando a gente está falando aqui da narrativa bíblica, e nós estamos falando que nós precisamos renovar a nossa mente a partir das Escrituras, nós precisamos renovar e entender que, quando eu estou falando de alteridade, eu estou falando do eu e do tu. E aqui permita eu lembrar, mais uma vez, um filósofo chamado Martin Buber. O Martin Buber escreveu um livro muito interessante chamado Eu e o Tu. E nesse livro, ele vai dizer o seguinte, que existem várias criaturas. Existem as árvores, existem os animais, existem as plantas, mas existem os seres humanos. E existem também os objetos inanimados. Existe um teclado, existe uma câmera, existe um microfone. E com cada um deles, nós nos relacionamos de uma forma. Cada um deles exige uma forma diferente de relacionamento. Por exemplo, com as árvores, eu vou cuidar das árvores. Eu vou aguar a planta do jardim, não é? Eu vou cuidar dos animais, eu vou colocar comida para o meu cachorro, vou colocar água para ele, vou levá-lo ao veterinário. Com os objetos inanimados, eu vou ter uma relação de utilidade, utilitária, eu vou usar. Então, eu uso a câmera para me filmar, eu uso o microfone para que eu possa me expressar. E o Martin Buber vai dizer que existem também as relações humanas, que são completamente diferentes dessas outras relações. Por exemplo, quando eu estou falando de uma relação eu e a árvore, sou eu, um ser humano, um ser relacional, e uma árvore que você não consegue se conectar a ela, não há diálogo entre você. Embora tem muita gente que converse com a árvore, né? Converse com essas coisas todas, abraça a árvore e tal. Existe muito isso, os ecologistas, né? Então, quem assistiu aquele filme, acho que é Avatar, não é? Tem muito isso, né? Essa ideia da natureza conectada, você consegue conversar. Estou aqui com a bióloga aqui, né? Talvez ela... Então, você consegue conversar com, né, sei lá, né? Uma gimnosperma, né? Uma briófita, uma pteridófita, não tem um negócio assim? Estou bem na biologia, né? Então, você consegue umas coníferas, né? Tal, né? Então, você consegue... Tal. Tem gente que pensa assim. Tem doido para tudo, né? Ou então você consegue se conectar e se relacionar com o objeto. Você pode até personificar um objeto, mas isso não faz parte da nossa realidade, né? Eu assisti agora a um documentário e o camarada falando das loucuras humanas, né? E assim, excentricidades humanas. Tem um rapaz, eu não sei se é norueguês, esqueci a nacionalidade dele,
que ele está entrando em justiça porque ele quer se casar com uma boneca que ele se apaixonou por ela, né? E ele quer se casar com ela mesmo. Então fez até festa de casamento, fez tudo, sabe? Convidou as pessoas. Eu não sei se foi validado o casamento, mas que ele fez a festa, ele fez. Ou seja, ele tenta personificar a sua relação com o objeto. Mas de uma forma saudável, você se relaciona com o objeto como? De forma utilitária, por sua utilidade. A cadeira que você está é para você sentar. Não é? O climatizador é para refrescar o ambiente. Então, utilidade. O Martin Buber vai dizer que todas essas relações são necessárias, elas são saudáveis. Mas agora, com o ser humano é diferente. Na relação interpessoal entre os seres humanos, não entra mais essa relação eu e isso. Né? Eu e o objeto. Porque você e a árvore não tem troca. Você e uma cadeira não tem troca. Mas agora, entre você e o ser humano, aí existe troca. Porque existe o seu olhar para o outro, mas existe o olhar do outro para você também. Então, com os seres humanos, você não pode relacionar mais na base do eu e do isso. Entre os seres humanos, a relação agora é outra. É eu e tu. Porque com o objeto, eu uso. É útil para mim. E quando se tornar obsoleto, eu descarto. Mas seres humanos não, gente. Na relação humana, o eu e o tu é necessário porque o outro é indescartável. Você não pode jogar o outro na lata do lixo. O outro não se torna de forma alguma obsoleto. E essa relação eu e tu, eu te vejo e você me vê, inclusive, relembrando novamente o Avatar, tem muito isso, né? Eu vejo você, né? Essa relação de troca é que nos satisfaz de fato, que entra em nós. E é disso que o Martin Buber, então, a gente vai aprender com ele, disso que o Martin Buber vai dizer que produz essa cola que nós estamos chamando aqui de unidade. Quando eu olho para o outro, não como um objeto, mas como tu, como diferente, com esse espírito da alteridade, é diferente de mim, mas ao mesmo tempo é carne da minha carne e é osso dos meus ossos. Última coisa que eu gostaria de ressaltar aqui também é o verso 25, que fala sobre a nudez. Moisés escreveu: ora, o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Tem sido muito debatido entre os rabinos, né? Ou seja, desde antes de Cristo, o significado literal ou real desse texto. Então existem várias conjecturas sobre o significado desse texto, mas parece que existe aqui uma unanimidade, que não se trata aqui apenas de algo literal, ou seja, o homem e a mulher estavam nus, fisicamente nus e não se envergonhavam, mas que existia muito mais coisa por trás disso. E dentre essas possibilidades, uma delas tem a ver com a própria exposição da alma, com a própria exposição do ser. Porque assim como o Pai, o Filho e o Espírito, eles são essa trindade aberta, e o Pai ama o Filho profundamente, porque conhece integralmente o Filho também ama o Pai e o conhece integralmente, ou seja, eles não têm segredos entre eles, né? O Pai e o Filho são um. Assim também, dentro do propósito de Deus, foi que eu e você fôssemos criados também com essa abertura para que o outro pudesse encher a nossa alma, conhecer a nossa alma, visitar os meandros do nosso coração. E, portanto, era propósito de Deus que na unidade não houvesse mais nuances, não houvesse mais quartos escuros entre nós. O propósito de Deus é que eu e você fôssemos iluminados por ágape, para que o outro pudesse nos enxergar plenamente, na nossa plena nudez. Para que o outro pudesse olhar para nós e ver o que de fato está lá dentro. Oi, gente, o pecado deformou isso completamente. Foi depois do pecado que o homem começou a vestir roupa, não foi? E mais uma vez, não é apenas a pele ali, literal, pele de animais,
Foi ali que começaram os jogos de poder. Foi ali que o homem começou a se esconder do seu semelhante. Foi ali que o homem começou a se separar do seu próximo, dizendo: eu sou eu, ela é ela. Não foi assim que Adão falou para Deus? A mulher que o Senhor me deu, ela comeu do fruto e ela me deu. Ou seja, não era mais carne da minha carne, não era mais osso dos meus ossos, agora era a mulher, ou seja, uma diferente de mim. E o homem e a mulher começaram a se esconder de Deus. Começaram a não se abrir mais para o próprio Deus, ter medo de que Deus visite o seu coração e veja as suas intenções. Ou seja, o pecado nos deformou totalmente, meus irmãos. E eu não tenho dúvida que é esse clamor que Deus faz hoje à sua igreja, não é? Eu sei que a gente não vai experimentar isso totalmente, mas eu não tenho dúvida que esse é o propósito de Deus, e é nisso que o Espírito de Deus está trabalhando entre nós, para que a gente abandone os quartos escuros da nossa alma, para que as pessoas possam ver a gente como a gente é. De verdade, gente. Para que a gente não esteja aqui interpretando papéis, para que a gente não se envergonhe de mostrar para o irmão: eu sou assim, com as minhas virtudes e com os meus defeitos. Mas nós estamos tão distantes disso, tão distantes disso. E, sumarizando, gostaria sempre de responder aquela pergunta: como é que nós vamos viver? Qual é o propósito de Deus para a sua igreja? 3 pontos. O primeiro é que nós precisamos viver em interdependência. Ou seja, nós precisamos aprender a depender do nosso irmão. Para tanto, a gente tem que abrir mão do nosso poder. Porque quando você delega ao outro parte da sua vida e começa a depender do outro, você tem que abrir mão do seu senso de onipotência, da sua individualidade, ou melhor, do seu individualismo, para que o outro possa vir e servir você. Se você já está satisfeito, se você já tem tudo, se você é o seu autoprovedor, você não precisa do seu irmão. Mas quando você se abre para que o outro sirva a você, você então experimenta essa interdependência. Quando você se abre para que o outro possa servir a você com o seu dom e com o seu talento, você não apenas se enriquece, mas abre espaço para que o outro também seja enriquecido. Segunda coisa, nós devemos aprender que é só morrendo para acolher o outro entre nós. Precisamos morrer para o nosso orgulho e nós precisamos nos abrir para o nosso semelhante. E a terceira coisa que a gente jamais pode esquecer, que é apenas cheios do Espírito, nós vamos experimentar a plena unidade entre nós. Isso não é obra da nossa carne, mas essa unidade, ela é apenas experimentada com a ação do Espírito entre nós. Portanto, mais do que nunca a gente precisa buscar o enchimento do Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar sobre isso? Amém. Vamos orar por nós, vamos orar pela igreja também, para que todo esse conhecimento, para que toda essa informação que nós tivemos aqui nessa manhã chegue de forma perfeita ao nosso coração, para que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, possa nos alcançar com a sua palavra e criar em nós esse senso de interdependência, de unidade. Que o Senhor possa encher a sua igreja com seu Espírito, com seu ágape, com seu amor, para que a gente possa transbordar para o nosso semelhante e abandonar o nosso orgulho, abandonar a nossa autossuficiência, olhar para o nosso irmão como sendo carne da nossa carne, osso dos meus ossos, dos nossos ossos, para que o Senhor possa nos fazer para que com o nosso talento, com o nosso dom, com tudo aquilo que Deus tem nos dado, que a gente possa servir ao nosso irmão, não como sendo superior a ele, mas
servir ao nosso irmão como servos, como aquele que tem a alegria de lavar os pés uns dos outros. Ó Senhor, nosso Deus bendito, nosso Pai amoroso, hoje nós estamos mais uma vez na Tua presença e diante dessa palavra, e reconhecemos, Senhor, o quanto nós precisamos avançar e o quanto nós precisamos da ação do Teu Espírito entre nós, para que essa palavra saia da nossa mente e caminhe para o nosso coração e possa ser traduzida na nossa prática, Senhor, na nossa vivência. Ó Deus, a minha oração nessa manhã é que o Senhor possa nos fazer um. Ó Pai, faz-nos um para que o mundo saiba que o Senhor enviou Jesus Cristo. Que por meio do Teu Espírito, a sua igreja, Senhor, possa viver de forma madura nesse mundo, não brigando entre nós, não em disputas, não em contendas, ó Deus, mas que possamos andar em unidade humilde, Senhor. Ó Deus, que entre nós haja espaço para o diferente, possamos reconhecer na vida do nosso irmão um outro ser, mas não um ser, ó Deus, plenamente distinto de nós, mas um ser como nós somos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos essa palavra de tal forma, a trazer cura para os nossos relacionamentos, Senhor. Que haja unidade dentro da nossa família, entre o marido, entre a esposa, entre os pais e os filhos. Que possamos experimentar essa plena unidade, Senhor, para que o mais forte sirva ao mais fraco, para que todos tenham vez, tenham voz, possam se expressar. Ó Deus, que possamos nos diminuir para caber no mundo do outro, para que o outro também caiba no nosso mundo, que possamos abrir espaços em nós. Ó Deus, exorciza do nosso meio toda autonomia, Senhor, e exorciza do nosso coração toda a solidão, Senhor, todo individualismo que muitas vezes é crônico, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça isso na vida da sua igreja, Senhor. Faça isso para a sua própria glória. Enche a sua igreja com o Teu Santo Espírito, Deus. É a oração que nós te fazemos. E oramos assim por causa de Jesus. Amém. Amém e amém. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que as doces consolações do Teu Santo Espírito seja com todo o seu povo, em todos os lugares desse mundo, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, uma semana cheia da graça do Pai, mas logo mais à noite, às 19 horas, nós estaremos juntos para celebrar a ceia do Senhor. Não vá embora muito rápido, tente dar uma cotoveladinha no seu irmão antes, tá certo? Trocar um pouco aí de cotovelo com cotovelo mesmo. E aqueles que tiverem tempo também, depois subam aqui em cima. O irmão Wilson está convidando a gente para ver como é que está ficando a nossa sala de jovens também. E assim nós estamos despedidos. Até logo mais à noite, com a graça de Deus. Amém.